Segundo o currículo da cidade e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, em seu artigo 7º, afirmam que a educação infantil exerce uma tripla função na sociedade brasileira. Sobre essa tripla função, leia os itens e assinale a sequência correta, colocando V para verdadeiro e F para falso. A primeira é a função social do acolhimento dos bebês e das crianças, no sentido de assumir a responsabilidade de cuidá-las e de educá-las em sua integralidade, no período em que estão na instituição, complementando e compartilhando as ações da família e dos responsáveis. A segunda é a função política, de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças, de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso e a bens culturais e às possibilidades de vivência das infâncias. A terceira é a função pedagógica, pois a escola é um lugar privilegiado tanto para ampliação e a diversificação de repertórios, saberes e conhecimentos de diferentes ordens, como para estabelecer o encontro e a vivência entre bebês, crianças e adultos, a fim de construir outras formas de sensibilidade e de sociabilidade que constituam objetividades comprometidas com a ludicidade, a educação inclusiva, a democracia, a sustentabilidade do planeta, o rompimento de relações e dominações etárias, a socioeconomia étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, pensando nisso, quais dessas alternativas, gente, são verdadeiras e quais são as falsas? Porque a gente vai ter que colocar essa sequência de V para verdadeiro e F para falso para chegar lá. Na letra A está falando que todas são verdadeiras. A letra B está falando que a primeira é falsa e as outras duas verdadeiras. A letra C está falando que a primeira é verdadeira e as outras duas são falsas. A letra D está falando que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. E a letra E estão falando que todas são falsas. Né? Muito bem. Perfeito, gente. Se a gente for pensar aí na questão dessa triplação da educação, certo? E da educação infantil, isso a gente tem que ficar gravadinho. É uma coisa assim que tem que ficar lá na minha cabeça. Nós temos a função social, a função política e a função pedagógica, ok? Então, nesse ponto, todas as três, pode passar aí, André? Só para a gente falar ali, eu discriminei, certo? A pergunta está em cima, gente, só para vocês terem ideia, tá? Na página 21 do currículo, a pergunta é essa que está em amarelo. E aí, em verde está a primeira função, em azul a segunda função, e no rosa a terceira função, que é a função pedagógica, tá bom? Então, perfeito ali, muito bem, eu li o currículo, eu estudei o currículo, perfeito, gente, é o que o André falou. Quando a gente estuda, quando a gente se antecipa, quando a gente vai pensando agora em questões, porque as meninas aí estudaram, mas talvez elas não tinham tido a experiência de ter uma questão exatamente sobre essa tripla função aí que o nosso próprio currículo está abordando, né? Então, é colocar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente absorveu, certo? Dentro de uma questão própria de concurso, por exemplo. Muito bem, parabéns para vocês. Isso lá, verdadeira para todas, ok?